Zão. Dito isso, roda a vinheta. E começando em 10º lugar, temos aí um monstro muito fácil de ser invocado. Temos aí o monstro Restrição do Olho do Milênio. Aqui temos o monstro Trevas de nível 1 do tipo Mago, 0 pontos de ataque e 0 pontos de defesa. Este monstro pode ser invocado por fusão com um monstro renunciado mais um outro monstro de efeito, ou até mesmo você pode invocar esse monstro com a fusão instantânea. Seu efeito diz que uma vez por turno, quando seu oponente ativar o efeito de um monstro, está aqui é um efeito rápido, você pode escolher um monstro de efeito que seu oponente controla ou um monstro de efeito que está no cemitério de seu oponente e então equipar este monstro nessa carta. Então essa carta ganha ataque e defesa igual ao ataque e defesa daquele monstro equipado. Além disso, monstros com aquele nome não podem declarar ataque e nem ativar os seus efeitos. Ou seja, esse monstro aqui é um ótimo monstro contra Hand Traps. Ash que se cuide. Chegando em 9º lugar, temos aí mais um outro monstro muito fácil de ser invocado e com efeito muito poderoso. Eu estou falando do monstro é o Sombra Necro, o Inda. Temos aí também o monstro Trevas, do tipo Mago de nível 5, 2.200 pontos de ataque e 800 pontos de defesa. Este monstro pode ser invocado por fusão, fundindo um monstro Sombra Necro e um monstro de Trevas. Primeiramente, esse monstro deve ser invocado por fusão. Além disso, esse monstro não pode ser destruído por efeito de cartas de seu oponente. Enquanto esse monstro estiver virado para cima no campo, cada jogador só pode fazer um ou mais invocações especiais por turno. Além disso, se essa carta for enviada para o cemitério, você pode escolher uma carta mágica ou armadilha Sombra Necro de seu cemitério e adicionar para sua mão. Está aí um ótimo monstro contra decks poderosos. E chegando em 8º lugar, temos aí mais outro monstro muito poderoso que pode travar totalmente o jogo de seu oponente. Além disso, esse monstro pode ser facilmente invocado. Estou falando do tão temido Herói Mascarado, Lei Obscura. Temos aí um monstro Trevas, do tipo Guerreiro de nível 6, 2.400 pontos de ataque e 1.800 pontos de defesa. Esse monstro só pode ser especial invocado com as cartas Mágica Mudar a Máscara e não pode ser especial invocado de nenhuma outra forma. Seu efeito diz que todas as cartas que seriam enviadas para o cemitério de seu oponente, em vez disso, serão banidas. E uma vez por turno, quando seu oponente adicionar uma ou mais cartas do deck dele para sua mão, por efeito de cartão, exceto durante a etapa de dano, você pode banir uma carta aleatória da mão de seu oponente. Dependendo do deck que seu oponente está jogando, esse monstro aí pode quebrar totalmente a estratégia dele, pois eles irão banir todas as cartas que iriam para o cemitério. E chegando em 7º lugar, temos aí uma carta recém-lançada, que chegou na coleção Herói Mágico. Temos aí o Herói do Mal, Perdição Maliciosa. Temos aí um monstro Trevas do tipo Demônio de nível 8, de 3.000 pontos de ataque e 3.000 pontos de defesa. Este monstro pode ser invocado por fusão, fundindo um Herói do Mal mais um monstro de nível 5 ou superior, junto com a carta mágica Fusão Negra. Seu efeito diz que ele não pode ser destruído em batalha ou por efeitos, e durante a sua fase principal, você pode destruir todos os monstros que seu oponente controla com um ataque igual ou menor que este monstro. Depois disso, este monstro irá ganhar 200 pontos de ataque para cada monstro destruído por este efeito. Porém, você não pode declarar ataques com nenhum outro monstro, exceto monstros heróis. Tá aí um ótimo efeito para limpar campos de seu oponente. E com seu efeito de imunidade, essa carta aí se torna um terror para qualquer duelista. 7º lugar, merecido.
E chegando em sexto lugar, temos aí uma ótima carta que nem chegou no TCG, mas eu já considero pacas. Eu estou falando do monstro Dragão de Olhos Vermelhos, ou numa tradução literal, Dragão de Olhos Vermelhos. Temos aí o monstro Trevas, do tipo mago de nível 8, de 3.000 pontos de ataque e 2.500 pontos de defesa. Esse monstro pode ser invocado por fusão, fundindo um mago negro e um dragão negro de olhos vermelhos, ou um mago negro ou um dragão negro de olhos vermelhos junto com um monstro do tipo dragão de efeito. Nenhum jogador pode dar alvos de efeito ou destruir essas cartas por efeitos de cartão. Durante a sua fase principal, você pode destruir um monstro que seu oponente controla, e se isso acontecer, você pode causar dano igual ao ataque original daquele monstro. Porém, aqui temos o efeito adicional. Se você utilizou 2 monstros normais para invocar esse cartão por fusão, ou seja, um mago negro e um dragão negro, você pode usar esse efeito 2 vezes. Uma vez por turno. Este aqui é um efeito rápido. Quando um efeito ou cartão for ativado, você pode descartar uma carta e então negar a ativação daquela carta, e se isso acontecer, destrua. Depois disso, essa carta irá ganhar 1000 pontos de ataque. Por este efeito de ganhar pontos de ataque não tem limitação, essa carta aí pode negar diversas cartas e assim aumentando seu ataque constantemente. Tá aí uma ótima carta para ser alvo da banlist assim que chegar aqui no TCG. E chegando em quinto lugar, estamos começando aí com os monstros pesados e parrudos. Começando aqui com o Mago Quinteto. Temos aí um monstro Trevas do tipo Mago, de nível 12, de 4.500 pontos de ataque e 4.500 pontos de defesa. Esse monstro pode ser invocado por fusão, fundindo 5 monstros do tipo Mago. Seu efeito diz: se esse monstro for invocado por fusão, utilizando 5 monstros Mago de nomes diferentes, você pode destruir todas as cartas que seu oponente controla. Enquanto essa carta estiver virada para cima, no seu lado do campo, ela não pode ser tributada e nem utilizada como matéria de fusão. Além disso, ela não pode ser destruída por efeitos de cartas. Esse monstro é muito utilizado para dar aquele OTK maroto em seu oponente, e pela sua imunidade, ele é muito difícil de ser retirado do campo. Daí um quinto lugar bem merecido. E chegando em quarto lugar, temos aí um monstro um pouquinho antigo, mas de vez em quando aparecem decks de OTK malucos por aí. Eu estou falando do monstro Nils Arco-Íris. Temos aí o monstro Luz, do tipo guerreiro, de nível 10, de 4.500 pontos de ataque e 3.000 pontos de defesa. Este monstro só pode ser invocado por fusão e não pode ser especial invocado de nenhuma outra forma, exceto por fundir um herói de elemento Nils e um dragão arco-íris ou dragão negro arco-íris. Seu efeito diz que você pode ativar um dos seguintes efeitos uma vez por turno. Envie um monstro que você controla para o cemitério, e então embaralhe todos os monstros que seu oponente controla no deck dele. Efeito de número 2. Envie uma carta mágica ou armadilha que você controla para o cemitério, e então embaralhe todas as cartas mágicas e armadilhas que seu oponente controla no deck dele. Efeito de número 3. Envie a primeira carta do topo do seu deck para o seu cemitério, e então embaralhe todas as cartas de cemitério do seu oponente no deck dele. Essa carta aí tem diversos combos muito doidos para limpar o campo de seu oponente, e com seus 4.500 pontos de ataque você consegue invocar mesmo até 2 dele mesmo, assim fazendo um ataque duplo e finalizando o jogo com aquele OTK maroto. Tá aí um ótimo monstro para OTK. E começando o nosso pódio em terceiro lugar, temos aí um monstro que pode ganhar muita força na nova Master Rule. Estou falando do monstro Mecanismo Antigo Gigante do Caos. Temos aí um monstro Trevas do tipo Máquina, de nível 10, de 4.500 pontos de ataque e 3.000 pontos de defesa. Esse monstro só pode ser invocado por fusão e não pode ser especial invocado de nenhuma outra forma.
Você pode invocar por fusão, fundindo 4 monstros mecanismos antigo. Este monstro não é afetado por efeitos de cartas mágicas e cartas armadilhas. Os monstros de seu oponente não podem ativar seus efeitos durante a batalha com este monstro. Este card pode atacar todos os monstros que seu oponente controla cada um. E se esse monstro atacar um monstro em posição de defesa, você pode causar dano perfurante. Um monstro bastante parrudo que pode aí destruir totalmente o campo de seu oponente, quanto mais ele controla monstros. E por ele não ser tão difícil de ser invocado, pode causar muito terror na nova Master Rule. Chegando em nosso segundo lugar, temos aí um monstro que já é de casa, que aparece em muitos top 10 aqui no canal. Um monstro que nem precisa tanto de apresentações. Temos aí o Rei Supremo, Ziyark. Além desse monstro ser um monstro de fusão, ele também é um monstro pêndulo. Temos aí o monstro Trevas, do tipo dragão, de nível 12, de escala pêndulo 1, de 4.000 pontos de ataque e 4.000 pontos de defesa. Começando pelo seu efeito de pêndulo, monstros do tipo fusão, sincro e exceed que seu oponente controla não podem ativar os seus efeitos. Uma vez por turno, quando seu oponente adicionar uma ou mais cartas de seu deck para sua mão, por efeito de cartas, exceto durante a etapa de dano, você pode destruir essas cartas adicionadas. Agora para o seu efeito de monstro, este monstro não pode ser especial invocado, exceto por invocação de fusão, fundindo aí 4 monstros do tipo dragão, um monstro do tipo fusão, um monstro sincro, um monstro exceed e um monstro pêndulo. Quando essa carta é especial invocado, você pode destruir todas as cartas que seu oponente controla. Este monstro não pode ser destruído por efeitos de seu oponente e nem pode ser alvo de efeitos. Quando esse monstro destruir outro monstro em batalha, você pode aí especial invocar o monstro Rei Supremo Dragão de seu deck ou de seu extra deck. Quando esse monstro é destruído, você pode colocar essa carta em sua zona pêndulo. Mas é algo que é muito difícil, né? Já que esse monstro tem uma alta imunidade. Este monstro é bastante difícil de ser invocado, mas quando é invocado, pode aí finalizar jogos. E chegando em nossa primeiríssima colocação, o monstro aí que pode finalizar jogos com apenas um ataque. Sem mais enrolação, estou falando do Trindade Nova Carmesim, o Senhor Cúbico Obscuro. Temos aí o monstro Trevas de nível 10 do tipo demônio, de 4.500 pontos de ataque e 3.000 pontos de defesa. Esse monstro só pode ser especial invocado por fusão e não pode ser especial invocado de nenhuma outra forma. Este monstro pode ser invocado por fusão, fundindo 3 monstros novas carmesim, Senhor Cúbico Obscuro. Esse monstro não pode ser alvo e nem destruído por efeitos de cartas de seu oponente. Quando essa carta declarar um ataque, você pode fazer com que seu oponente fique com a metade de seus pontos de vida. Quando esse monstro destruir um monstro em batalha, você pode ativar o seguinte efeito. Essa carta pode realizar um segundo ataque durante a fase de batalha. Além disso, se você sofrer dano por efeito, você pode causar o mesmo dano ao seu oponente. Ou seja, quando esse monstro é invocado no campo, seu oponente tem que se render, pois nada pode parar este monstro. Tá em um primeiro lugar, muito mais que merecido. Bom galerinha, encerramos aqui mais um Top 10. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like para ajudar no canal. E se você é novo por aqui, se inscreva. Temos vídeos diários de Yu-Gi-Oh! Tanto notícias e curiosidade. Curtam também nossas páginas e nossas redes sociais para ficarem ligados 24 horas no mundo de Yu-Gi-Oh! Bom pessoal, eu sou o Max Shadow e nos vemos na próxima.